Outra coisa a se observar antes de perca também é considerar a questão dos exemplos, né? Você vai ver, eu não tive acesso ainda, que creio que está no Capital, né? Ao exemplo original, mas além desse exemplo, pelo menos é o que parece, né? Todos têm usado o exemplo que é o mais original, ser limitado fora do tempo, né? Ter ficado para trás com todo avanço tecnológico. Para um filósofo é difícil aceitar esse exemplo, porque seria uma falácia, né? Você ter que aceitar um exemplo de, além de estar fora do tempo, ele é um exemplo que ele não serve como modelo para todas as funções. Então, você vai encontrar no mercado de trabalho não só aquele que faz a camisa lá, que pode ser um tipo de exemplo, como os prestadores de serviço, né? Então, como é que você calcula digamos, um funcionário sai pela manhã, encontra com seu patrão e vai resolver um serviço, sei lá, de construir uma cadeira ou pintar um local, e tudo pode acontecer de acordo com a sorte ou com a má sorte, de acordo com a fortuna, com a conjuntura. Desde, sei lá, um desmaio, desde situações assim de problemáticas com relação ao próprio trabalhador, né? Sei lá, não vou colocar Tô tendo que gravar mais de uma vez, que eu não tenho nem gravador para isso. Mas tentar fazer a mesma coisa, nossa. Então, eu dei um exemplo da questão de estar doente, não, mas vamos imaginar a mão então desse trabalhador. Ele tem algum problema na mão, a unha, algum ferimento que vai prejudicar no produto final. Então, por exemplo, foi combinado um valor, tá bom, ele vai receber o que o empregador conseguir a mais, mas só que imagine que se o seu rendimento for mínimo, como regular esse rendimento? Tá bom, digamos que o trabalhador, que o empregador decida pagar essa mais-valia, mas como ele vai controlar esse rendimento? Fazendo pressão, com esteira, porque o objetivo do contratante é o lucro, sabe? Atender a clientela. Na verdade, ele quer receber também, sabe? Só que qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de administração sabe que quando você tem monta um negócio, a propriedade ela tem uma vida própria, sabe? Então o dinheiro vai para ela, não vai para o empregador, sabe? O empregador é como se fosse um funcionário da própria propriedade da própria empresa que ele montou, né? Agora, se ele quiser retirar o dinheiro dessa empresa, azar é o dele, ele vai sofrer as consequências disso, ele vai ter depois um valor caso aconteça alguma crise ou ninguém se interessa pelo produto, sabe? Então ele não vai ter caixa para manter por muito tempo. Então, se ele quiser sempre saquear da própria empresa, mas são pessoas distintas, por isso é uma pessoa jurídica, né? Outra coisa, então tem essa questão, nada me garante que o rendimento será contínuo, sabe? O rendimento não é um rendimento contínuo, você vai falar de um retorno contínuo quando o rendimento é contínuo, sabe? Eu acho, muitas vezes o empregado trata um serviço e chega no final do serviço ele não cumpriu nem a metade, sabe? Daí como é que vai ser feito? Vai ser pago também a metade? Se ele faz questão tanto assim do dinheiro, se ele é tão dono da produção, então, e se sem ele nada é feito, então ele pode ser pago, então o empregador poderia entrar em um acordo, por exemplo, eu te dou parte da produção, eu te pago em produção, agora como é que você vai vender, aí o problema é seu. Então, por exemplo, até mesmo essa questão do mercado, né, daquele empregador, o cara que, além de administrar, distribuir os valores entre os empregados, cuidar da empresa, repor mercadoria, reparar as máquinas e pagar todas as despesas, ele ainda tem que investir em um produto que ele nem sabe se vai ter mercado, sabe? Tem produtos perecíveis que eles não suportam nem um dia
eles têm que ser vendidos meio que imediatos, assim, eles não podem ser estocados, né? Nem todo produto, então, por exemplo, quando você coloca uma situação, você tem que colocar uma situação que sirva para todos os exemplos. Tem produtos que eles são perecíveis, sabe? Eles não têm que ser consumidos praticamente quase que instantaneamente, sabe? E aí, como é que faz esse cálculo? Seria injusto, né? Agora, eu vejo também um grande problema com a questão do exemplo. Então, por exemplo, se você tem exemplos lá de fazer uma camisa, uma fábrica de camisa e tal, esses exemplos, a filosofia não costuma aceitar qualquer premissa, sabe? Então é engodo aceitar uma premissa que não serve para todas as situações. Então, aquele que produz a camisa e tem que, sei lá, passa por uma esteira, que tem uma maneira de calcular de fato o tempo que é gasto e tal, para ver o quanto que ele merece daquela mercadoria, sabe? Tem situações em que é impossível você fazer esse cálculo do tempo, sabe? Por isso que são feitos os acordos. E é claro, aí dentro do acordo, o que for de lucro para o empregador, ele tem que usar esse lucro futuramente para uma situação de desfavorável, sabe? E não é possível ele prever, assim, sabe, se eles vão atingir o objetivo, sabe? Então, você é contratado, se o empregador contrata um funcionário para fazer lá, sei lá, 8 furos, vamos colocar 12 furos num projeto lá de obra, e no fim do dia você conseguiu fazer só 10, o empregado vai querer receber pelos 12, ou ele vai aceitar receber pelos 10, ou ele é pago de acordo com aquilo que ele realmente produz, sabe? Então, assim, os objetivos, tem situações que é impossível calcular os objetivos, igual uma loja uma fábrica de garrafas, ela não tem o controle, ela poderia até fazer isso, mas ela estaria gastando tempo com isso e tempo e dinheiro, então ela não tem muito controle de quanto mercadoria sair. Se tem esse controle por garrafa, digamos, se você auxilia, imagina que você não faz propriamente garrafa, porque você não é mais um especialista, sabe? O funcionário não é aquele que pega uma garrafa e faz ela do zero e aí ele é pago de fato por ter feito todos os processos. Não, ele faz apenas um processo daquela garrafa, sabe? Hoje em dia ele é substituído por uma máquina que faria muito melhor, assim, sem cansaço, com o mesmo rendimento, sem perda de tempo. Então você tem ali aquele funcionário que faz uma parte do processo, sabe? Que nem domina o processo todo. Seria justo se ele dominasse o processo todo e entregasse, mas só que isso, como ele domina apenas um processo, ele não pode dizer que ele é o dono, e ele que faz propriamente. Ainda mais nos tempos atuais, né? É injusto também você analisar exemplos do passado com tecnologias do presente, sabe? Não dá para ter uma imagem real. Dá para levantar a questão, sabe? Para um começo de raciocínio, mas não dá para definir nem digamos, responder com propriedade, assim, nem ter uma solução definitiva para a questão. E isso acaba sendo injusto na hora da análise. Tem que se colocar tudo na balança. Hoje em dia, essa mão de obra aí que deixou, depois com o advento da industrialização, de ser completa, ou seja, o funcionário que entende todos os processos, participa de todos os processos, aí de fato aquele produto é como se fosse imagina se todos os profissionais entendessem todos os processos, fizessem todos os processos, ainda assim teria questão do tempo. Então, por exemplo, se ele demorou muito, dizem que a lógica era assim, se o produto demorasse mais, é porque ele valeria mais. Hoje em dia não. Se você demorou muito, é sinal que alguma coisa está errada, né? Você está fazendo. Você pode estar molengando também, você tem que colocar também o desempenho também, sabe? Ou aquele não é o seu perfil, né? Você não tem habilidades. Como medir também as habilidades, né? Então, quando eu contrato alguém, um profissional,
talvez pela visão de Marx, assim, esse profissional seria o quê? Como se fosse uma máquina assim, que é combinado X e ela vai entregar X, ou não, ou esse profissional ele oscila, ou ele está despreparado e vai entregar um produto abaixo da qualidade que o empregador deseja, tem essa chance também, porque ele não é robusto, e aí ele vai receber esse valor altíssimo para um produto, entre aspas, porco, mal feito, mal acabado, com baixa técnica, sabe? Como é que é medida essa questão técnica também, sabe? Quanto que eu desconto desse funcionário caso ele me entregue, sei lá, um bolo que não foi cozido sei lá, não teve acabamento, ou ficou cru por dentro, e quando esse profissional erra também, eu desconto dele? Quando ele me entregar lá, sei lá, ele vacila e coloca sal no bolo, aí vou descontar dele ou eu vou pagar? Vou continuar pagando. Então essas variáveis também, seria justo analisar os dois lados, sabe? E não existe crueldade nisso, né? Você tentar chegar à melhor conclusão. Agora, isso soa bem como uma desculpa, sabe? Agora, e ainda assim que voltando, né, que ele tivesse razão em todos esses quesitos, ué, o ódio não é pelo capitalismo? A intenção não é dissolver o sistema capitalista e implantar o socialismo? Onde existe propriedade privada no socialismo? Como é que aí se caberia a pergunta, né? Esse que analisa, ele já teve empresa ou não? Ele trabalha para o Estado ou não? E caberia também mais uma pesquisa, né? Esses países socialistas, a população está satisfeita com o que recebe? Então, por exemplo, se o problema era o capital e agora que não é mais o capital que está no sistema socialista, estão todos satisfeitos? Nos casos extremos, a gente dá para ver que não, né? Eles têm imigrado para outros países seja através de atravessando muralhas, seja através de embarcações precárias, seja até lá um exemplo da Coreia lá, que o último que desertou lá, né, quase foi morto lá, foi massacrado pelo exército revolucionário. Você teve a construção, né, de balões, né, de ultraleves para atravessar o muro que dividia lá na época da Guerra Fria da União Soviética. Você tem os cubanos atravessando com embarcações precárias, né, que são, sei lá, inimigos políticos, ou senão por causa da miséria mesmo. Então, evasão por parte desse sistema que é o mais justo do mundo. Por quê? Que encanta tanto assim? Será que o bom não é ficar do lado justo, né, da coisa? Por que o ser humano tem tanto encantamento pela injustiça, assim? Porque ele é mau e é injusto? Ou porque esse sistema que propõe a justiça privilegia alguns, né? Engana todos? Então vale a pena, assim, refletir bastante, sabe? Isso que eu fico me perguntando. Acho que somado a tudo isso, tem também a chamada vulga síndrome de Peter Pan, né? Dizem que também, assim, a síndrome de Estocolmo também, que é a própria Cesta, que a própria canhota, a própria sinistra usa contra a direita, que seria o amor ao seu algoz, né? Mas a pergunta que eu faço seria se existe algoz maior do que o próprio Leviatã, né? O Estado, né? O problema desse Estado, ele funciona como um queijo, né? Ele tem aspectos atrativos, mas ele tem a mão pesada também. E a pessoa prefere negar o Estado liberal e embarcar nessa ilha, né? Nessa ilha toda cercada por muros, né? Cercada por um mar, né? Um topos, né?
e ficar e permanecer debaixo das botas, né, da filosofia que acabou de Marx. Mas apesar disso, tem a questão psicológica também, que é da síndrome de Peter Pan, que na verdade marcaram um tipo de recalque, né? Como é que acontece esse recalque? Geralmente, essas pessoas assim, são pessoas que entraram assim, meio que sem experiência nenhuma de vida, nossa. Estudaram aí sobre dificuldade da subjetividade do ensino médio e tomaram as duas de seus professores, né, os covardes, né, esses preceptores covardes que deturpam a mentalidade, né, por falta de experiência de trabalho, né, só na teoria, já mesmo no próprio ensino médio, essa doutrinação freiriana vai nessa pedagogia progressista, né? Vai incutindo, né, essa crítica política em um jovem que não tem preparo, não tem ali meio que uma tábua rasa ali com a mente ainda vazia, esse tipo de reflexão, que nunca foi dono de uma empresa, que não consegue observar o outro lado, sabe? O problema maior é quando você dessensibiliza todos os ângulos da observação, você só observa aquilo que você mesmo participa, né? Até que você esteja do outro lado, aí você vai observar do outro lado, aí você vai se converter ao outro lado. Mas o pensador mesmo é que ele consegue se dar a permissão, mesmo que de forma bizarra, de entender o outro lado, de tentar olhar pela perspectiva do outro. E aquele também que não se deixa fartar dos exemplos, né? Então você coloca um exemplo lá e a pessoa tem que aceitar a premissa de que aquele exemplo serve para todos os casos que na verdade não acontece. Mas voltando à síndrome louca do Peter Pan, né? A síndrome do Peter Pan, a criança grande, né? Criança grande, a adolescência tardia e outros nomes aí, que geralmente é assim, as pessoas que não tiveram essa vivência do próprio trabalho, que trabalharam no chão, que ou conviveram com os próprios trabalhadores, nunca, ou se não romantizaram enquanto conviveram, ou não sofreram numa situação repressiva, porque a luta, quando ela não é econômica, ela acontece no aspecto do orgulho, no aspecto da vaidade, sempre em outro aspecto múltiplo, por isso que Weber, no caso aí da sociologia, está muito mais próximo dessa observação, mesmo que dentro dessa gaiola de ferro, do que Marx, que ele consegue ter essa visão múltipla das coisas. Ele sabe que é muito mais coisa muito mais orgânica do que se pode imaginar, e puxando um pouco de Durkheim. Mas assim, voltando no negócio assim de Peter Pan, geralmente acontece quando a pessoa não tem a figura paterna, né? Se ela não tiver a figura paterna, ela vai tender ou pro lado da vingança, né? Não tive, então que ninguém tem, ou eu não me importo com a família, já que eu não tive, não aconteceu isso comigo, então não é assim. Ou ele vai aí sim empatia, né? De mesmo que não tenha vivido, ele consegue perceber o que é certo e o que é interessante e defender aquilo mesmo que não tenha vivido na pele, sabe? Não tem que transformar a sua infortúnio numa espécie de vingança, né? Então assim, a imaturidade de não ter convivido nem sido um empresário, nem propriamente um trabalhador, e aí qualquer imagem que ele vê, qualquer autoridade que ele forma, ele vai aceitar, até porque ele não tem condições de debater ou de criticar essa própria autoridade. Então é assim, uma covardia por parte dos preceptores. E aí também tem aquela questão também do não aproveitamento, né? Então uma pessoa muito, digamos, ou retraída, ou tímida demais, ou sei lá, viveu uma bolha, sei lá, não curtiu as fases, sabe? A adolescência pode ser que
já maduro, já ele queria compensar isso, sabe? Mas de forma bem esporádica, assim, sabe? Com pingos de rebeldia, né? Picos de rebeldia, né? Em vez de ter vivido uma fase assim meio que extensa, né? Então, por exemplo, as pessoas mais maduras, assim, que tiveram a oportunidade de viver uma fase e até abusaram dessa fase, né? Mas eu acredito que esses que se começaram no esquerdismo, depois se converteram, foram aqueles que perderam tempo nessa fase de colocar a culpa no outro, não é mais fácil culpar a corrupção, culpar a fortaleza do Estado, culpar os empregados, culpar o capital, do que eu estou tentando tomar a regra da autonomia, sabe? Então pode ser que isso daí nunca aconteça, pode ser que aconteça de forma tardia. No meu caso, antes mais tarde do que mais tarde ainda, ou do que nunca. Mas tem aqueles que não, a vida até o fim, que eu penso no mundo, mas não conseguem se dar bem com o vizinho, não conseguem limpar o próprio quarto, arrumar a própria cama. E a gente quer aconselhar os empresários, ou quem entender isso no aspecto econômico, que vive nessa bolha, aí sim, nesse aspecto ligado, né? Em que uma autoridade, então assim, por falta de autoridade, ou senão ele tem uma espécie de romantismo, né? Às vezes ele teve um pai muito regrado, assim, muito enérgico, assim, e ele vê na figura das pessoas mais excêntricas, assim, uma possibilidade de se libertar dessa criação mais enérgica, né? Vice-versa. Então tem que considerar isso tudo aí também, sabe? Nesses movimentos aí, mas essa covardia abundante que me espanta no meio acadêmico, sabe? Muito triste.